Bom dia aí a todos e todas. Meu nome é Luziânia e hoje é a tertúlia matinal número 197, né? E nós estamos aqui retomando as atividades, a tertúlia matinal presencial, com uma equipe mínima, né? Todos de máscara. Eu tirei a máscara aqui porque a gente está a uma distância de muito mais de 3 metros, né? Uma equipe bem limitada. O tertuliário ainda não está aberto ao público, então, mas foi aberto agora essa semana, né? Essa terceira atividade feita aqui no tertuliário. Então, agradecer aí inicialmente a equipe que está nos ajudando, a equipe de apoio, né, com todos os cuidados e as medidas de segurança sanitária, né, para que todos fiquem bem. Então, nós vamos começar aqui. Antes de começar, o pessoal que está acompanhando deve ter recebido aí o paper, né, que a gente disponibilizou. E antes de começar aí os slides, o nosso tema de hoje é redutores da autocosmovisão, e a especialidade é a autoconsciencioterapiologia. Eu gostaria de colocar que a cosmovisão, na verdade, é um termo dicionarizado, que é a visão de mundo, a percepção, a concepção de mundo, e cada um tem a sua cosmovisão. Mas a cosmovisão que a gente vai estar se referindo aqui o tempo todo é a cosmovisão conscienciológica, que é toda fundamentada no paradigma consciencial. Então, é uma cosmovisão exaustiva, ela é multidimensional, ela é multiexistencial, holossomática, holomnemônica, holopensênica. Então, é um processo aí que inclui todos esses aspectos, né? Porque a gente sabe que a visão de mundo, ela influencia diretamente na forma que a gente lida com a gente mesmo e com os outros e com as coisas ao nosso redor. Então, essa neomundividência, digamos assim, né, que é a visão aí da conscienciologia. Para quem tem interesse em ampliar esse conceito, né, tem vários verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, que é o cosmovisiologia, tem cosmovisão humana, tem a neomundividência, tem a mundividência. Então, vocês podem consultar aí os verbetes, né? E hoje a gente vai se dedicar aqui, o tema para falar de redutores, o que é aquilo que rebaixa, que restringe o processo da autocosmovisão. E o auto é um termo, assim, toda a base aí da conscienciologia é o processo da autoexperimentação, do autoestudo, da autopesquisa. Então, esse auto, que é de si mesmo, né, então tem essa relação que a gente é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto da pesquisa, né? Então, pode passar aí para nós, Robson, por favor, os slides. Então, aqui, só para dar uma orientada, como é que vai ser a nossa apresentação. E a gente também vai estar com uma equipe aqui de debatedores, né? Tem 5 pessoas aqui dentro do tertuliário que vão poder também, né, ajudar aí no debate. Então, o roteiro, né, a gente vai começar com uma definição, falar do problema, da relevância do tema. Na sequência, a metodologia, né, que é a autoconsciencioterapia aplicada à monovisão, que é o nosso problema aqui. Aí vou trazer a taxologia dos redutores da autocosmovisão, uma primeira proposta. Esse que é o objetivo aqui da tertúlia matinal, né, a gente trazer pesquisas que estão iniciando e poder aí, ter mais ideias para continuar investigando. Aí eu vou falar das técnicas de autoenfrentamento, a paraprofilaxia, né, do processo, e o auge cosmovisiológico, que seria
aquela para onde a gente vai apontar, né, para onde a gente quer caminhar aí dentro do processo da holomaturidade. Então, vamos começar, pode passar. Vamos começar aqui com o conceito. Então, o redutor da autocosmovisão é o agente limitador capaz de diminuir, rebaixar e restringir o nível perceptivo e paraperceptivo da consciência quanto à visão, perspectiva e concepção das realidades e para-realidades do cosmos. Então, aqui não tem cosmovisão sem parapsiquismo. Então, o processo da parapercepção, da autoparapercepção, para você poder acessar aí tanto as realidades e ter uma visão de conjunto mais ampliada sobre a realidade e as para-realidades, que são aquelas que transcendem essa realidade aqui intrafísica. Então, o nosso problema aqui é a questão da monovisão. Então, essa percepção estreita e limitada, né, quando a gente tem está muito dentro do nosso mundinho, ou pensando ali nessa circunferência do nosso próprio umbigo, dos interesses pessoais, isso dificulta a dinamização evolutiva, porque a dinamização evolutiva é um processo, como o próprio nome diz, né, em movimento, a pessoa precisa estar em movimento. E quando ela para, circunscrita aquele mundinho, ela fica parada, né? Então, isso acaba comprometendo as reciclagens intraconscienciais, que é uma condição para a pessoa estar no fluxo do cosmos, né, o fluxo homeostático do cosmos, ela está nesse movimento de reciclagem, de mudança, né, mudança para melhor, assumindo aí novos patamares. E a interassistencialidade, que é uma condição básica para a nossa proexis, né? Tanto a auto-proex quanto a max-proex grupal. Então, se a gente fica essa monovisão, por que ela é um grande problema para o intermissivista? Então, principalmente, né, a gente vai estar colocando o intermissivista aqui no nosso foco de assistência, que é aquela pessoa que vem com uma programação, faz um curso intermissivo, vem com uma programação existencial, e essa programação existencial ela pressupõe a interassistência, né, assistência aos outros, que é um processo para fora, de dentro para fora, é centrífugo. E a monovisão é um processo centrípeto, né? Você fica fechado no seu mundinho. Então, veja, se a pessoa ela fica nessa condição, provavelmente ela vai ser incompletista, ela não vai conseguir fazer aquilo que ela se propôs a fazer. Por isso que, estudando esse tema, porque eu já estudo, na verdade, o processo da cosmovisão há um bom tempo. Na experiência com a consciência-terapia, eu comecei a pensar nesse processo mais da patologia, né? O que nos impede, porque naturalmente a gente já tem um processo de restringimento que é íncito da ressoma. Então, você tem ali, né, você está como consciex, com um nível de recuperação de cons, ainda mais quem participou de curso intermissivo, você está com uma lucidez mais ampliada, você vem para essa dimensão, zera tudo, no sentido, né, do cérebro, você vai tendo que recuperar os cons, né? A gente teve até uma tertúlia matinal recente da recuperação, no caso dos megacons, mas a gente começa recuperando cons, né, aquelas pequenas unidades de lucidez, aprendendo uma série de coisas, e no caso, isso já é um restringimento, isso já faz parte da vida humana intrafísica, que é um grande desafio. E aí a gente vai recuperando esses cons, e aí chega num momento que, muitas vezes, os processos de autocorrupção, ou dos nossos trafares, eles ressurgem, e aí a monovisão ela acaba se instalando, né, a partir desses processos aí dos trafares. Então, o primeiro passo para
para a gente ir em direção à cosmovisão, é você identificar esses redutores, né, para poder começar a trabalhar e fazendo essas reciclagens. Então, a outra coisa, pode passar, Robson. Né? Então, isso foi o que eu falei do problema, né, e da relevância do tema, por isso que é um tema, ao meu ver, relevante para a gente estudar. E pode passar aí. E aí eu fiz questão de trazer aí o memorando, que é algo para se lembrar, né, que o professor Valdo trouxe esse memorando em 2012, durante uma mini tertúlia, né, as mini tertúlias que ele dava diariamente aqui no tertuliário, e trazendo esses 12 itens do memorando, que seriam aspectos aí, né, mega atributos, para que, né, um corpus ideativo aí de atributos, para fixar o megafoco evolutivo das reciclagens que seriam prioritárias para que a gente possa, na próxima intermissão, nos tornarmos aí líderes interassistenciais. Então, a autocosmovisiologia ali é o terceiro, né, dentro dessa listagem do memorando. E como é uma área que eu já tenho afinidade, então, na verdade, todos os itens ali do memorando, eles têm uma relação íntima entre si, eles estão relacionados. A autocosmovisiologia, então, é um aspecto que eu escolhi aí para começar, né, para puxar, porque a gente vai puxar essa autoevolução de algum ponto. E muitas vezes é um ponto que a gente se identifica, que a gente tem mais rapport com o tema, que tem relação com a nossa autoespecialidade. E aí você vai puxando o fio e vai desenvolvendo outros mega trafores, né, e mega atributos. Então, no caso da autocosmovisiologia, a gente pode dizer que é um mega discernimento sobre as prioridades evolutivas. Então, você vê aquela questão do problema. Quando a pessoa tem uma monovisão, é muito difícil ela enxergar quais são as prioridades evolutivas do momento. E também ela fazer escolhas mais acertadas naquela direção. Então, daí, mais uma vez, a relevância aí do tema para a gente estudar. Pode passar. Eu trouxe aí a autoconsciência terapia, que a gente utiliza aí, né, está dentro da especialidade que a gente vai tratar esse tema aqui hoje, dos redutores da autocosmovisão. É um processo que pode ser feito pela própria pessoa, né? É um conjunto de técnicas e métodos baseados aí na própria conscienciologia, né? Está dentro da especialidade da consciência terapeuticologia, e que ela, vamos dizer, essa sequência aí que vocês estão vendo, né? Essas etapas são etapas que você pode pegar determinado aspecto da sua intraconsciencialidade, né? Alguma patologia, algum processo, alguma imaturidade, alguma irracionalidade, que a consciência terapia ela trabalha diretamente com as irracionalidades. Então, se por um lado a gente tem o processo da ignorância, ela é trabalhada com a reeducação. Então, a gente vai trabalhando nossas ignorâncias, aquilo que a gente não sabe, adquirindo mais conhecimento. Quando a gente já sabe de algumas coisas e a gente se mantém autocorrupto em relação a aquele determinado traço, isso é uma irracionalidade. Então, para trabalhar as irracionalidades, a gente utiliza, né, no caso, a consciência terapia, ela funciona para tratar, né, ou aliviar, ou mesmo fazer a remissão desses traços mais patológicos, que é comum a todos. Se a gente está aqui, né, ainda, é porque a gente tem traço fardo aí para trabalhar. Então, essa aí, só para vocês também se situarem dentro dessa condição
do ciclo autoconsciência terápico, que é a autoinvestigação. Então, você começa a levantar os dados sobre, né, a forma que você reage, a forma, né, com que pessoas, em que situações, então, aquelas reações aparecem. E aqui a gente vai estar tratando desses redutores, né, então, da autocosmovisão. Chegamos aí num autodiagnóstico, que é dar um nome para aquela patologia, para a gente poder tratar. Por isso que eu falei, o primeiro passo é a gente identificar. Né? Então, identificou, diagnosticou, agora você não fica só nisso. Né? Esse, inclusive, é o diferencial, só para a turma aí que está nos assistindo de repente de primeira vez, para fazer a diferença. Né? Ali, até a parte do autodiagnóstico, seria a conscienciometria, digamos, a mensuração, a você identificar qual que são os traços, né, que você precisa trabalhar. O autoenfrentamento é a paraterapêutica. Então, é o remédio, é onde você vai realmente ter as prescrições para você mudar aquilo ali, né? Até chegar num processo de autossuperação. Então, essa é a lógica aí que a gente está, inclusive montou a nossa essa apresentação dentro desse viés. É tanto que a gente vai falar do autodiagnóstico, né? Depois o autoenfrentamento. Tem alguma pergunta aí, Eduardo? Sim. A Débora está perguntando, pedindo, na verdade, para você explicar um pouco melhor como que a cosmovisiologia está inserida dentro da especialidade autoconsciencioterapiologia. Como que... Então, a própria autocosmovisão, né, se a gente for ver aí, você vai precisar ter uma visão mais ampla de você mesmo. Esse é o processo da evolução. Né? Você, cada vez mais, você aumentar a sua autoconsciencialidade. E como é que você faz isso? Né? Como é que você chega, por exemplo, na cosmoconsciência, que é o nosso auge, aí ela já adiantou. O auge, né? Daí o que é que exige? Exige maturidade. Então, para você chegar nessa maturidade, você precisa enfrentar as suas imaturidades. Então, não tem saída. Né? Então, dentro aí do processo, as ferramentas que a gente tem, por exemplo, para ampliar essa nossa cognição, a gente vai ver várias, né, que eu trouxe aí algumas técnicas de autoenfrentamento que perpassam por aí. Então, a relação é isso. Né? A consciencioterapia é a terapia da consciência inteira. Isso, por si só, é cosmovisiológico, porque você tem aí um processo... Você vê, você tem uma terapia que a base dela é a cosmovisiologia, porque ela é toda fundamentada no paradigma consciencial. Então, você vai abordar ali aquela pessoa que está na sua frente, com a holobiografia dela. Claro que muitas vezes, o consciencioterapeuta ainda não tem esse nível de parapsiquismo, que aí a gente também tem aí as nossas limitações, né? Mas a ideia, o que nos puxa, o nosso desafio, é poder atuar ali com aquela pessoa, né? E para isso é o diferencial da consciencioterapia, que é o processo do parapsiquismo, para você poder atuar vendo essas várias facetas. Porque, veja, uma patologia, ela muitas vezes, a maioria das vezes, né, ela é paragenética. Então, ela tem um processo ali, a base dela, né, é um processo bem mais profundo, né, mais transcendente. Então, nesse sentido. Podemos passar? E aí, como é que eu cheguei nessa taxologia? Que aí eu conto com os debatedores para eles me ajudarem, né, para a gente aprofundar. Eu vi tem uma pensata do professor Valdo, que até eu estudando autocosmovisiologia, até lá no Megacons, né, que é um local também assim, bem cosmovisiológico, né, que a gente amplia bastante as nossas ideias, né, e contato aí com as neoverpons. Tem uma pensata que ele coloca aqui, deixa eu encontrar, aqui.
né, que ele, inclusive, está falando a pensar até, no parapsiquismo, né, que ele pergunta assim, o que faz uma pessoa não valorizar o parapsiquismo? Para alguém valorizar autoparapsiquismo, precisa passar pelo gargalo pessoal evolutivo. Para isso, carece deixar de pensar em sua vaidade, no egoísmo ou egão, redutores da autocosmovisão. Então, foi a primeira vez que eu escutei esse termo, né? Redutores da autocosmovisão, e foi aí, isso foi o ano passado, agora em novembro, e foi aí que eu despertei, porque a gente já estuda os redutores do autodiscernimento, que foi aquela proposta do mini conscienciograma das patologias humanas que o professor Valdo descreve no Homo sapiens pacíficos. E ali, inclusive, ele colocou 100, porque em termos de patologias e parapatologias da consciência, são, né, milhares, sei lá, centenas de milhares, que estão descritas em vários dicionários temáticos, em vários propostas de classificação das patologias. Ali ele colocou essas 100 que seriam as patologias mais exemplificáveis, digamos, né? Então, lá é bem interessante, vale muito a pena. E eu me debruçando, né, eu já tinha estudado esses grupos nosográficos, né, de um modo geral, e fui olhando assim passo a passo, vendo quais seriam aquelas patologias que fossem mais específicas do processo da cosmovisão, né, para reduzir a cosmovisão. Então, tiveram algumas assim que já de cara, como é a priorismose e a interiorose, assim, já de cara, que essas duas elas estão na lista dos grupos nosográficos, né? Porque é uma lista que ele tem desde anemia, por exemplo, anorexia, que são questões mais físicas, né, até a moralidade, que é uma questão da consciência mais profunda, né, que vem aí de várias vidas, né, não é numa vida só que você fica moral. Então, já tem esse processo aí mais arraigado na própria intraconsciencialidade. Então, dentro dessas listas, dessa listagem, eu fiz uma listagem inicialmente, né, a partir desse que ele coloca, né, da vaidade, do orgulho, né, que ele colocou nessa pensata, e eu fui vendo, porque de fato a gente sabe que o egoísmo ele é o pai e a mãe de todos os nossos trafares. Então, essa é a base principal, né? É o egoísmo. Que, inclusive, lá nessa listagem, no mini conscienciograma das patologias humanas, tem lá o grupo do egocentrismo, né? Que tem o processo do narcisismo e tudo mais. Mas aí, diante disso, eu fui pensando aquelas patologias, né, que fossem esses redutores da autocosmovisão, que fossem mais específicos e mais pontuais, até para a gente, né, explorar aqui e, claro, ampliar depois essa lista. Mas aí a base, aí então, que a gente colocou, e foi interessante porque eu estava fazendo essa listagem, e acho que já no dia anterior aqui me veio essa expressão da amaurose ideológica, e depois eu fui ver, eu não tinha certeza do teu verbete, Denise, mas era exatamente o tema do verbete, né, da enciclopédia da professora Denise Paro, que está aqui conosco. E aí, dentro dessas... Então, a gente pegou aqui, né, a amaurose ideológica, que hoje é a feira, né? A gente pode ver aí uma feira de amaurose ideológica atual. Então, o processo vocês vão ver que tem muita relação aí. Eu coloquei ali 4 iniciais, né? São 8 a listagem, mas começando ali, a amaurose ideológica, o apaixonamento, que tem tudo a ver com, né, a priorismose também. Então, está tudo interligado. E a própria interiorose. E aí eu fui colocando alguns questionamentos que eu acho que assim, traduzem, né, um pouco essa... para a turma começar a fazer esse autodiagnóstico. Tem pergunta aí?
Sim, o Max está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Quais traços de manifestação eu posso observar para fazer o autodiagnóstico da redução da cosmovisão? Acho que é justamente essa listagem, né? São os Isso, traços. exatamente. Essa listagem. Claro que aqui, como a consciência ela é única, ela é individual, é singular, cada pessoa manifestando a manifestação, o que a gente chama na consciência terapia de mecanismo de funcionamento, que é a parafisiologia da pessoa, como é que ela reage a determinado... Por exemplo, eu vou ter uma pessoa extremista ou mais relacionada a isso, que ela vai reagir de um jeito, outras de outro. Então, isso tem que olhar o micro-universo de cada um. Mas os traços aqui foi o que eu peguei assim, principais. A rigor, a gente pode dizer que todo redutor do autodiscernimento, ele também reduz a autocosmovisão. Isso tem uma lógica, porque, claro, você está trabalhando com um processo de você distinguir, diferenciar o bem do mal, o joio do trigo, o prioritário do preterível, enfim. E isso tem um impacto direto no processo da cosmovisão. Você quer perguntar, Denise? Eu queria perguntar, porque essa questão da amaurose é interessante, porque a pessoa ela se apega a uma ideologia, uma ideia. Então, a base é de ideia. A princípio, seria uma base racional, né? Você está defendendo uma ideia. Mas, por trás desse extremismo, tem uma emoção, né? Então, eu queria que você tentasse fazer essa correlação da pessoa assim, sendo racional, defendendo uma posição ideológica, ou de direita ou de esquerda, hoje está muito incidente, e como que a emoção fica nesse processo, porque o que leva ao extremismo é a base emocional, né? Sim. Tanto que a pergunta aqui é assim, você ainda defende com fervor, né, e ao extremo ideias, filosofias e conceitos? Então, esse é que é o processo, né, mental somático, porque o debate em si, você pensar diferente do outro e colocar, o debate em si ele é positivo. Né? O debate em si é democrático. Você conviver com as diferenças é um processo salutar, né? Que faz parte, assim, ainda é do nosso nível, digamos, porque você vê um processo mais de evoluciólogo, serenão, já não tem muito mais essa necessidade, porque a pessoa já está acessando diretamente aquela realidade de cosmoconsciência. Já existe um consenso, né, um consenso que não é o processo dogmático, não é o consenso dogmático, é um max consenso, é um mega consenso do cosmos, das leis do cosmos. Então, a pessoa não tem mais aquele conflito. Né? Como a gente ainda tem uma visão reduzida, cada um vai ver um pedaço da realidade. Né? E esse debate, esses consensos, eles são importantes. Né? E a gente pensar diferente. Isso é a base do universalismo, o binômio admiração discordância. Então, esse debate ele é positivo. O problema é exatamente isso que você falou, é essa paixão, que aí está logo embaixo. Né? Esse fervor, é você ter... E aí a pessoa está com uma priorismose, porque ela tem uma certeza. Você não consegue conversar com alguém que tem tantas certezas. Né? Então, isso aqui é um problemão. E, assim, não pense que o intermissivista está isento disso aí. Né? Então, aqui, eu acho que tudo no intermissivista é um processo mais... como é que eu posso dizer? Não é tão escrachado, digamos, ou não é tão grosseiro, é mais sutil, é mais, né, mais fino. Então, daí você precisar realmente ter uma visão, né, nesse processo. Eu queria contribuir também, essa questão da amaurose ideológica, se a gente se remeter lá ao fatores redutores do autodiscernimento no Homo sapiens pacíficos, tem um dos grupos nosográficos, é o radicalismo. Perfeito. Que é justamente quando a pessoa tem uma opinião extremada, né, contra o senso coletivo. Então, assim, o que eu vejo nessas questões do radicalismo é que, assim, chega um momento em que acaba ficando menos importante
importante quem está com a verdade mais depurada. O que degringola tudo é como a pessoa se posiciona sendo portador de uma verdade perante o outro. Se a gente fizer uma análise, todo o esforço de desassédio que o professor Valdo fez, por exemplo, falando, por exemplo, em relação à Revolução Francesa, que inicialmente tinha uma causa extremamente justa, igualitária, e até hoje causa elemento motivador de desassédios e de trabalhos de recomposições até hoje, né? Então, eu acho que essa questão do extremismo, do radicalismo, da amaurose, chega um momento em que, peraí, é para usar cloroquina ou não é? É para usar não sei o que? Ficou pequeno, porque é tanto tiro para um lado e para o outro que aquela questão inicial já se perdeu. Quer dizer, a pessoa perde a cosmovisão, né, do assunto principal. Eu queria também colocar um aspecto nessa linha, que estava pensando aqui quando esse redutor, ele gera... Estava pensando quando você começou a falar do processo da monovisão, né? E me lembrei de uma máxima que é assim, todo mundo tem de ter uma visão de mundo, né? Mas se você não tiver a sua, você terá dos outros, né? Ou seja, que é o processo do condicionamento. O investimento é grande numa sociedade de consumo individualista, né? Na indústria do entretenimento e tudo mais, na dispersão. Quer dizer, na pessoa não estar consciente daquilo que ela é, o que ela faz, o que ela pensa, né? Então, aí você colocou a questão dessas lideranças, né? Porque quando a gente fala de ideologia, a gente já está falando de alguém que tem consciência, né? Então, o que sustenta, né? O alimento, uma ideologia? É justamente essa quantidade de pessoas que não têm consciência da sua visão de mundo, né? Porque isso é uma legião de seguidores, né? Então, isso é um aspecto que eu acho que é importante, que é uma questão é a monovisão do líder, vamos dizer assim, né? Ou a visão de mundo do líder, ou a paixão ideológica, ou a adesão que ele faz por uma ideologia, a maneira com que ele professa isso, vamos dizer. Outra coisa é que quando você não tem uma visão de mundo, é fácil você embarcar em qualquer outra, né? E é isso que alimenta e potencializa, ainda mais numa sociedade como a nossa. Sim. Né? Eu acho isso bem perigoso. Isso, e eu até lembrei também da Denise, né, tem o verbete amaurose grupal. Não, apriorismo grupal. É porque está tão, a priorismose, né, grupal, que o professor Valdo traz na exemplologia o caso Dreyfus, né, que a Denise, até se você quiser falar um pouquinho aí desse processo no caso Dreyfus, eu acho que é bacana para a gente. É um exemplo prático, grupal. Né? Acho que está desligado o seu. Tá, agora voltou, né? Então, o caso Dreyfus retrata bem a amaurose ideológica e a priorismose grupal. Então, resumindo, o caso Dreyfus ocorreu no final do século XIX na França, onde o capitão do exército Alfred Dreyfus, de origem judaica, foi acusado de passar segredos militares da França para a Alemanha. E houve um julgamento com base em provas forjadas, e ele acabou sendo condenado e levado para uma ilha aqui na Guiana Francesa. E ficou preso por um tempo. Mas, assim, o processo foi feito assim, sem base assim, documental, às pressas, e o Exército foi o epicentro dessa fraude, né? E o que acontece? Muitas pessoas da corporação do Exército, elas assim, a maioria comprou essa ideia, né? Então não houve tanto questionamento, apenas depois um oficial começou a questionar, juntar provas, ele reverteu o caso, a partir da decisão dele de investigar e questionar e reverter o caso. E o que isso mostra? Um tanto que a Nara falou, às vezes você compra a ideia do líder, assim, do superior, da corporação, então às vezes a sua falta de posicionamento, de criticidade, faz com que você compre a ideia do outro sem questionar. Então havia, assim, um movimento da própria família, dizendo que ele era inocente, mas isso foi muito difícil de repercutir.
E aí entra na maurose ideológica, porque esse debate depois se espraiou pela França toda e começaram a se posicionar pessoas de direita e de esquerda. As de esquerda tendendo a ser a favor dele, a de direita contra. Então, o Dreyfus chegou uma hora que ele ficou no pano de fundo, né? O debate ficou mais entre direita e esquerda. Então, isso que o Marco falou. Então, a ideia polariza, principal, exatamente, então deixou de ser o epicentro da discussão. Perfeito. Então, começou a polarizar a direita e a esquerda, e, sabe, e aquela questão, a emoção, a irracionalidade, isso que acontece. Então, até, assim, a gente está falando do final do século XIX na França, até, assim, voltando para nós intermissivistas, até que ponto nós não trazemos ainda esses traços, né? De, às vezes, de uma forma tão sutil, e a gente nem enxerga isso. O século XIX foi ontem, né? Exatamente. Foi ontem. Então, eu acho importante até trazer uma vacina que a gente tem aqui na Conscienciologia, é o princípio da descrença, né? Que é a vacina para o processo da apriorismose, por exemplo, né? Da própria amaurose, que é a autoexperimentação. Então, a base toda é o processo da autoexperimentação, porque a gente só vai conseguir também pensar por nós mesmos a partir das nossas próprias experimentações e das próprias conclusões, ouvindo ideias diferentes, né, para você tomar um posicionamento, porque essa coisa de carneirinho, né, e seguindo aí o que todo mundo fala, isso aí realmente reduz completamente a cosmovisão. Pode falar, Ada. O Eduardo Doria está perguntando o seguinte: dentro desse item da amaurose ideológica, o que vem a ser o bagulho energético ideológico? Então, esse bagulho, né, lembrando aí do bagulho energético, é aquela coisa que ela intoxica. Né? Então, um processo que intoxica. Então, muitas vezes é aquela ideia falsa, né? As certezas, né? Então, por exemplo, eu lhe perguntaria, você desconfia das suas certezas, né? Aquelas certezas que você defende muito cegamente? Então, por exemplo, essas certezas, por exemplo, né, que você nem ouve, sabe aquela pessoa, aquela situação que a pessoa está explicando uma coisa para você, não, isso eu já sei. Isso é bem o processo do bagulho energético, quer dizer, aquela apriorismose ali, porque está muito ligado, tá? É o Eduardo, né? Foi o Eduardo que fez a pergunta. Está muito ligado aí esse processo da amaurose com o processo da apriorismose. Então, você acha que já sabe. Então, é aquela ignorância adulta, né? A pessoa, né, não se autoquestiona, não faz esse movimento e ela acha que está tudo, né, que é a dona da verdade, né, que não sabe tudo. Então, isso aí seria, né, esse tipo de bagulho energético, essas certezas que a pessoa vem defendendo a ferro e fogo. Às vezes é um ferrinho e um foguinho, né, mas está lá. Então, acho que vale a pena observar. Aí, seguindo, podemos seguir? Nos próximos, né? Tem o apaixonamento, que a gente já viu que está bem relacionado aí. Eu acho bem interessante essa pensata que o próprio professor Valdo, a ortopensata, né, que ele colocou que o apaixonamento deve ser evitado sempre, até mesmo a respeito dos conceitos da conscienciologia, pois gera a monovisão existencial. Então, por exemplo, no nosso métier aqui, muitas vezes a defesa do próprio peixe, né, do peixe de cada IC, que ele coloca muito aqui no verbete cosmoramologia, né, tem um verbete do dicionário de argumentos da conscienciologia, que ele dá essa dica aqui, eu vou até ler, porque eu acho que é bem interessante para o nosso contexto grupal, porque, afinal, estamos numa max proexis grupal. Então, a gente precisa, como ele fala aqui, ele precisa da cozinha geral, né? Então, ele coloca aqui, né, na evoluciologia, há de se buscar a abrangência nas análises evolutivas e parapsíquicas da conscienciologia. Nas instituições conscienciocêntricas, e 6, ainda há muita defesa do próprio peixe,
Temos de criar a cozinha geral para todos, eliminando assim a carência da aplicação da cosmovisão interassistencial minuciosa. Universalismo, patriotismo cósmico, né? O cara era bom. tem que reconhecer aqui, isso eu acho que é um grande desafio. A gente tem visto aí um movimento de bastante integração, até as próprias atividades, né, nesse momento aqui da pandemia. Mas para deixar esse processo aí, que até certo ponto tem relação com a interiorose também, né? Cada um, vamos dizer que a gente identifique ali a nossa IC, ou o nosso trabalho, ou o nosso projeto, como um feudo, né? Como algo, né? O máximo. Né? Como, muitas vezes, a própria pessoa se enxerga como a max peça. Né? Ela é a max peça no mini mecanismo, quer dizer, o mecanismo existe para servir ao umbigão dela. Né? Então, nessa situação aí, realmente entra o processo da interiorose, né, que a rigor, assim, já entrando ali na interiorose, né, no que eu trouxe aqui, que a interiorose é aquela condição da pessoa. Todos esses, só para fazer um parêntese, tá, pessoal? Todos esses, com exceção do apaixonamento, todos os redutores aqui da autocosmovisão têm verbete da enciclopédia. Então, a maurose, né, a priorismose, o próprio professor Valdo escreveu, a interiorose também, a síndrome da mediocrização, o orgulho, a teimosia e a vaidade, né, são de pesquisadores aqui, cada um diferente. O orgulho, inclusive, é de uma consciência terapeuta, Karine Brito. Mas aqui, voltando, a interiorose é aquela condição da pessoa que viveu a vida inteira naquela cidadezinha, né, no processo. Agora, por exemplo, a gente tem um intermissivista que vem para Foz do Iguaçu e fica com saudade da terra, assim, no sentido, né, quer voltar, não se adapta. Então, tem essas condições também. Isso é um resquício do processo da interiorose. E a interiorose, acho que o professor Valdo fazia muito essa relação, né, com o mundo animal, com a topeira. Que a topeira ela é cega. Né? Então, ela se direciona muito pelas vibrações, né, que ela sente ali, e ela vê o mundo a partir daquele buraco, quer dizer, vê, né, ela não enxerga, mas assim, ela se depara com aquilo a partir daquele buraco. Então, isso me remete muito ao processo místico, do misticismo, que as pessoas, eu senti isso, aquilo, né? Quer dizer, o processo do sentir leva a pessoa a crer ou a estabelecer determinadas ideias, né, que seriam os apriorismos, a partir de uma sensação, né, que ela não investigou, que ela realmente não colocou a racionalidade. Tudo bem? Tudo bem? Aí. Tem aqui a mediocrização, né, que isso aqui, inclusive, é uma síndrome da mediocrização. Eu até lembrei do pacto de mediocridade, né? Tem um processo do pacto de mediocridade, que é aquela pessoa, eu não aponto, né, os seus trafares, você também não, ficamos ali naquela mesmice, né, e a gente vai, enfim, vai ficando em subnível. O grande problema da mediocridade para o intermissivista é o processo do subnível. Então, por exemplo, é a pessoa que não se coloca dentro da escala, ela não mensura ali onde é que ela está, até porque ela vai precisar fazer alguma coisa. Então, é melhor nem, né, deixa a vida me levar, vou aqui medianamente levando a vida. Então, fica esse ritmo, né, imutável. A mediocridade, muitas vezes, ela leva para o processo da Melim. Né? Então, tem aí. Então, por isso que a pergunta é se você ainda vive acomodado, né, no conforto e segurança do clã, porque tudo isso dá um certo conforto. Na verdade, eu li
a anterior, né? Que é tudo tão interligado que acaba que vai para lá, vai para cá. Então, na mediocrização, é mais se a pessoa está no acostamento, né? Ela pegou o veio principal da Proex, acho que a rigor, todo intermissivista que se sente assim meio estagnado, ou que não está no veio da sua Proexis, está medíocre. Dá para ouvir? Eu acho que um aspecto desses, assim, mais sério também, eu acho que é bem cruel nesse modelo de sociedade que a gente vive e difícil de enfrentar, é separar o joio do trigo. O que é teu e o que não é. Quer dizer, é muito estímulo e você incorpora os estímulos de modo a quase entendê-los como da própria natureza, quer dizer, seu, né? E muitos deles não são. As pessoas sofrem com coisas que não construíram, não criaram, vamos dizer assim, né? Ou reproduzem condicionamentos muito fortes. Sim, mas eles são potencializados porque essa condição que a gente tem hoje de proliferar, né, propagar certas coisas, ela favorece demais isso. Imagina a desorganização das pessoas em relação a isso, né? Quer dizer, o que é seu, o que não é, o que... Então, quando você fala, né, do processo terapêutico, vejo como impossível uma pessoa sair disso sozinha no mundo de hoje, né? Em razão desse desordenamento. A dispersão, eu acho que a dispersão, uma coisa alimenta a outra, né? Quer dizer, a pessoa vai para a dispersão porque é tão emaranhado, é tão misturado, e ela não consegue colocar as coisas, né, de modo a organizar para poder enxergar e visualizar enfim, administrar aquilo, né? Que acaba indo sai, né? Aí dispersa. Entra no entretenimento, e, enfim, outras coisas, vai dispersando. Não consegue se fixar naquilo, porque eu acho que é muito... Eu penso, né, que é muito... Se antes da gente ter essas possibilidades todas, né, para propagar e a gente ter todos a informação, os meios de comunicação, as mídias de um modo geral, a fartura, canal para todo mundo, né, quer dizer, a gente não ouvia tantas vozes, né? Então, hoje, separar, né, e elas vêm, elas entram, né? O problema da internalização, essa é a questão. Quer dizer, você não escolhe o que entra na sua cabeça, entra. Né? Esse é o processo mais sério. E aí, o que é teu, o que não é? Como é que saiu aquilo? Né? E eu acho que isso é uma agonia muito grande dos tempos que a gente vive agora. Né? Por isso o processo da autocosmovisão. Então, o desenvolver o parapsiquismo, até para você identificar, né, o que é seu, o que não é, ter essa visão. E também, acho que como você falou, né, saber pedir ajuda. Porque, às vezes, realmente, a pessoa não vai conseguir... ela entrou numa dispersão tal, uma desorganização, que é o processo da doença, né? A doença desorganiza. Então, a gente precisa ter uma organização. Tem uma máxima aqui que é... Você não chega na cosmovisão sem eutimia, sem o equilíbrio, né? Sem uma tranquilidade, sem uma pacificação. Então, tem isso aí realmente... precisa, né? Eu vejo que um aspecto importantíssimo da conscienciologia, vamos dizer assim, né, logo que a pessoa chega, no sentido da desintoxicação mínima, né, para ela conseguir, é a substituição do entretenimento pelo estudo. Né? Substituição de quê? Do entretenimento pelo estudo. Ah, sim. Né? Quando a pessoa começa a estudar, vamos dizer, né, ela começa a organizar, sem nem saber, ela começa a abrir espaço e começa a ter alguns critérios, alguns elementos, né, com os quais ela consegue ver, me identifico, não me identifico, né? E aí isso faz um processo desassédio, né? desassédio mental somático. Inicial mínimo para a pessoa conseguir andar, sabe? Então, sim, você ia falar, Marco? Não, eu concordo inteiramente e até continuo, né, Nara, de repente fazer do estudo seu entretenimento.
porque isso tem a ver até com essa questão da dispersão, com os apaixonamentos. Essa síndrome de sobrecarga de informações, que isso já está sendo estudado há algumas décadas, e agora explodiu assim de modo exponencial. A síndrome de information overload, né? E isso é baseado no assédio através dos mini apaixonamentos. Então, tem alguma coisa que é irresistível aqui, que é irresistível ali, na internet, em algum cartaz. Isso já é estudado na forma até na ciência convencional, tem várias questões, a economia, junto com a neurociência, estuda isso para ver o que, quando você coloca determinada cena, o que gera no teu sistema nervoso, né? Em termos de cognição, em termos de apaixonamento. Então, assim, eu acho que tudo isso que você está trazendo é muito importante, porque o apaixonamento é um daquelas cápsulas que geram a visão em túnel, né? Aquela monovisão que você não consegue. Tanto que tem aquela questão, o fulano ficou cego de paixão. Quando eu me vi, eu estava assim. O furor uterino, tem essas imagens, né, que já são bem claras para a gente. E aí, fazer de uma maneira holossomática e conscienciológica, aquilo que na Grécia Antiga eles já chamavam de epoquê, que é aquela questão de você sair dessa visão pequenininha e você dar alguns passos para trás, né, e ter a visão de conjunto em relação ao tema. É o sobrepairamento. É o sobrepairamento, que também pode ser chamado de visão de helicóptero, né, que é a cosmovisão, você tem a visão sobrepairando 360 graus. Agora, o nosso desafio é fazer todo esse sobrepairamento, todo esse epoquê, do ponto de vista consciencial, né, autocosmovisiológico, né? Exatamente. E aí você vê, esse primeiro instrumento é a reflexão, é a autorreflexão. Por isso que a gente coloca já na sequência, né, a autorreflexão de 5 horas, a técnica, e essa função mesmo da reflexão, né, da gente estar trazendo isso para a nossa vida diária. Você me lembrou, você falando desse apaixonamento que gera essas visões em túneis, né? Me lembrou também, acho que é no DAC, no verbete autorrefratariologia, que ele fala do sejamos refratários ao entusiasmo. Né? O professor Valdo fala isso, quer dizer, aquele entusiasmo que é essa faísca do apaixonamento, né? Você começa e aí você dispersa. Então, a grande questão é a gente poder estar dentro de um processo de eutimia, né, mas com mental soma. Né? Não é que você vai se afastar do seu psicossoma, na verdade, você vai dominar o seu psicossoma, para você poder se expressar dentro daquilo que é o mais sério, que é o seu paracérebro, que é a sua própria consciência, que é a sua essência. Então, esse é que é o processo que a gente lida, né, com o domínio, porque tudo que a gente está falando aqui inclusive tem um grupo nosográfico que é do emocionalismo, né, da emocionalidade. Na verdade, tudo isso aqui eu dei uma destrinchada para a gente poder ir mais no específico. Mas tudo isso aqui diz respeito ao processo dos emocionalismos, da emocionalidade, que a gente precisa dominar para poder o nosso mental soma, o nosso autodiscernimento, florescer. E aí vem o processo da cosmovisão mais ampla, fundamentada a cosmovisão evolutiva, cosmoética. E tem uma condição, um padrão interessante quando a gente comenta essas questões do domínio do emocionalismo, que a pessoa muitas vezes olha essa afirmação e ela pensa, você está querendo dizer que é para eu ter uma tonalidade de afeto morna, chata e desinteressante? Sem cor, né? E sem cinza. Cor. Isso é um outro apriorismo. Então, aí entra na apriorismose. A pessoa é apriorista em relação a ter outras manifestações cognitivas elevadas, plenas, poderosas do ponto de vista de motivação para a pessoa, poderosas no sentido de visão de mundo, mas que saem daquele emocionalismo que ela está acostumada, aquela tonalidade, Sim. aquela frequência
Exato. É que são as emoções básicas isso. que a gente vê que é o processo primatológico. Então, que está na nossa, é a nossa genética atuando, são os nossos instintos. Então, isso realmente é algo que a gente já tem condições de dominar. E, às vezes, se está com dificuldade, pede ajuda. Tem hoje várias instâncias técnicas aí para a pessoa, né, principalmente o intermissivista, né, pedir ajuda. Eu acho também que tem um viés meio excludente nesse discurso, né, que o Marco colocou, de muito bem, se então significa que se eu não tenho emoção, a afetividade não existe. Que eu acho que é um grande equívoco, né? Porque os vínculos somáticos, vamos dizer assim, eles situam você em termos de sentimento, né? Quer dizer, eles conseguem organizar você em termos de sentimento, né? E aí qualificam as suas expressões de afetividade, né? E qualificam profundamente, né? Se a gente vai ver a obra do Valdo, quer dizer, você vai dizer que ele era insensível? Pensa. Quer dizer assim, e aí o mais sério, né, Nara? O mais sério no caso dele era a para-afetividade, o processo das relações com as consciex, né? Sim, inclusive consciex bem de um modo geral, evoluído. Você quer ver uma das expressões? Uma das expressões que eu penso mais efetivas do bom humor no dia a dia, porque eu gosto de pensar que o professor Valdo tinha uma espontaneidade técnica, tem um verbete do Boletins, né? Quer dizer, tinha técnica para tudo e ele fazia isso com o pé nas costas, como a gente diz, no sentido de que aquilo é como respirar, era espontâneo, né? Até a espontaneidade, né, é técnica, vamos dizer assim. E eu vejo que vai muito nessa direção. Então, uma das expressões disso no dia a dia, do quanto você é acolhedor e afetivo, é o bom humor. Né? Quer dizer, o bom humor e uma certa, vamos dizer assim, permanência nesse sentido, né? Continuidade. Quer dizer, hora após hora, minuto após minuto, dia após dia, você está bem-humorado, né? E eu vejo que isso é uma demonstração de afeto muito grande para com os outros, né? Para com as pessoas com as quais você convive. Então, eu penso que essa condição tem uma confusão em torno disso, né? Em torno do que é a emoção, vamos dizer assim, ou essa coisa mais apaixonada, vamos dizer assim, e os vínculos mais consistentes, mais efetivos, né? Vamos dizer que se consolidam a partir justamente da qualificação de sentimentos. Né? Isso aí. Só lembrar, né, Luziane, tem lá no próprio memorando a autotransafetividade, né? Como um dos itens. Quer comentar? Comenta. A autotransafetividade, que é um nível aí bem mais avançado, também é a meta, e é um tema para a gente pensar. Na verdade, todos esses 12 itens do memorando, ele é a nossa prioridade da pré-intermissiologia, que é esse momento que a gente está agora. A pré-intermissiologia é aqui e agora. Né? E a gente precisa, essas metas aí, para a gente desenvolver, ou pelo menos chegar próximo, né, dessas condições, estudar essas condições, né, mesmo que você ainda não vivencie, mas é importante a gente começar a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, a estudar, a buscar vivenciar em algum nível, no nível que você consegue, porque isso aí é que vai ser o nosso passaporte, digamos, para assumir a função de liderança interassistencial, né, Eduardo, na próxima intermissão, para a gente poder resgatar as pessoas, né, as consciências que a gente deixou para trás aí na nossa trajetória evolutiva. Então, voltando aqui, né, o orgulho, que é esse inchaço do ego, né, diz que o orgulho é o filho primogênito do egoísmo. Está muito bem escrito, inclusive, o verbete, acho que vale a pena, né, eu acho que aqui, quem está nos escutando,
é pensar desses redutores, quais aqueles que, né, que eu ainda tenho uma tendência maior, ou mesmo, né, no caso aí do que a gente comentou, né, que o intermissivista, ele normalmente não vai ser uma coisa escrachada, assim, mais grosseira, mas o que tem que ser as sutilezas ou as nuances, né? Alguns ainda têm escrachado mesmo, mas tem outros, né, que talvez tenham isso mais camuflado, mais sutil, talvez observar e identificar aqui, né, fazer um autodiagnóstico. Claro que para isso, né, precisa de mais pesquisa, né? Mas aqui a gente está dando, né, a ideia, o pontapé inicial aí. Então, a teimosia, esse da teimosia não é fácil, né? Esse da teimosia, porque tem aquela pessoa que até se orgulha que ela é teimosa. Pode ser que seja a pessoa, a teimosia, vamos dizer assim, cosmoética, seria a perseverança. Então, vamos falar o nome certo, né? Então, tem a pessoa que ela é perseverante, que ela insiste, que ela vai. Isso aí é super positivo. Mas a teimosia, que é aquela reação irracional da pessoa que deseja ordenhar um touro, ou seja, ela está dando murro em ponta de faca, né? Então, e isso muitas vezes, eu agora não vou lembrar qual que foi o verbete que eu vi, aí do DAC, ou se foi ortopensata, do léxico, que uma consciex, né, uma consciex amparadora, ela comentou com o professor Valdo que a teimosia era uma dos traços que mais estavam presentes na baratrosfera, né, que mais estavam presentes na baratrosfera e que mais ocasionavam as transmigrações a menor. Então, era o processo da recalcitrância, né, da teimosia. A pessoa se mantinha naquele erro, né, naquele trafaz. Quer comentar? Está lembrando, né? Você lembra se é no DAC ou no léxico de ortopensatas? Eu estava estudando e li sobre isso, mas não lembro para indicar para vocês. Mas é só dar um find, dar um find na teimosia, aí, e principalmente quem é amigo da enciclopédia, né, tem acesso a todo esse cabedal aí de conhecimento. Então, e aí, por último, a vaidade, isso aqui é uma listagem, não é ordem funcional, é ordem alfabética. Então, aí tem a vaidade, né, que eu acho que uma coisa bem séria, aí a gente vê essa vaidade quanto aos próprios talentos. Então, assim, eu tenho um trafor, né, algo que é positivo, que você tem mais que distribuir, porque esse é o nosso processo, né, de ser uma consciência distributiva. Mas muitas vezes você fica naquela vaidade, né, cultivando aquela certa soberba, né, aquela certa arrogância, e isso realmente não é positivo. O Luciano estava lembrando que o Valdo comentava que uma das terapias para esse caso de vaidade excessiva era fazer uma viagem, né, uma excursão para excursão interplanetária, né? Ou visitar uma Comunex evoluída. Que isso aí, na verdade, apesar de ser um prêmio para a pessoa, era um grande puxão de orelha, né? Impactoterapia. O impactoterapia, né? Nesse momento que você vê uma Comunex evoluída ou uma outra sociedade muito mais avançada, então a sua vaidade ela cai por terra, né? E aí, em cima desses escombros é que você consegue reconstruir a pessoa, né? Porque ela também perdeu a teimosia, né, dela, né? E o curso intermissivo, a própria esbregue do curso intermissivo é muito isso. Você mostra para a pessoa que aquilo que ela acha que é um máximo, na verdade, não é. Às vezes é o mínimo dela, né? Uhum. Aquele mega trafor que ela acha, às vezes é o mega trafar, né? E às vezes é um próprio ufanismo de uma condição que ela acha que é melhor do que as outras, e ela está por baixo, né? Então, a terapêutica, às vezes, é a impactoterapia mesmo. Exato. E você me fez lembrar que é a grande desilusão ali, né, da pessoa. Então, esse processo do esbregue tem muito a ver com essa desilusão, porque ela acha que é aquilo, e esse processo da terapêutica,
ela vai trabalhar muito com essas desilusões. E isso é que quer dizer, você está iludido é porque não está bom o negócio. Né? Desilusão é quase um sinônimo de discernimento, né? De tares, né? Exatamente. Então, isso aí, bem lembrado. Você falando, eu lembrei também dele falando dessas para-excursões interplanetárias, que eram muito para tratar o egoísmo. Exatamente, porque a pessoa está achando que o mundo dela, né, é o máximo, é tudo ali, né, o reino, o feudo, sei lá o quê. Ela está ali, né, achando o máximo. E quando ela sai e vê outras realidades, né, que o mundo é muito maior do que o próprio umbigo dela, aí ela tem aquele impacto. Isso trabalha também a condição da interiorose, né? Porque a interiorose, a pessoa tem uma visão de mundo pequena, limitada, ela se limita a um limite geográfico. Sim. Ela se reduz àquele limite geográfico. Você comentou várias questões. A pessoa pode se limitar dentro de intermissivistas, AI6 e tudo mais. Agora, assim, como a gente tem uma parte intrafísica muito presente, às vezes a pessoa pode estar com alguma condição, por exemplo, intrafísica de administração, por exemplo, numa IC e tudo mais, uma boa unidade de medida para ver o nível de interiorose da pessoa é se ela se limita a desassédios e eventos extrafísicos só dentro daquele mundinho que ela estuda, entendeu? Ou daquele mundo, ou daquela especialidade. Nada contra reforçarmos e irmos a favor das especialidades. Claro. Porque a pessoa tem uma especialidade, né? Ela é a linha de abertura. É um paradoxo que o professor Valdo fala do processo quer dizer, você estudar tudo a partir do que você megafoco. Do que você já tem uma holobiografia e uma tendência e uma linha de abertura. Eu lembrei do verbete. Ok. Agora, apesar disso, é importante esse universo estar sempre em expansão. Então, apesar da especialidade, a pessoa se limitar a interesses de desassédio extrafísico e tudo mais, muito atrelado apenas àquele universo, isso mostra uma interiorose no sentido até de desassédio extrafísico. E não é esse o caminho. A gente está trabalhando para a gente ser universalista e expansor da nossa autoconsciencialidade. Isso aí. Bom, então chega de patologia por enquanto. Vamos passar para o autoenfrentamento. Na verdade, só para fechar aqui, eu coloquei aqui no final que, segundo a cosmovisiologia, quanto mais egóica seja a consciência, menor o seu micro-universo consciencial. Então, esse é um parâmetro aí para a gente poder avançar. Então, quanto mais distributiva, assistencial, doadora for a pessoa, maior ela vai. A gente vê no próprio processo da escala evolutiva, né, que quanto mais, né, você vai atingindo outros patamares de maturidade mais avançados, você vai abarcando grupos, o seu nível de interação, né, chega até o ponto, aqui, como a gente conhece, né, que é a consciência livre, que tem todo o processo aí de galáxias. Né? Então, você vai aumentando essa condição da interação, do processo social, parasocial, mais amplo. Né? Ok, então, aí na sequência, acho que pode passar aí, Robson, tem o autoenfrentamento, que é a fase das autoprescrições. Então, é essa etapa da autoconsciência terapia de colocar em prática as autoprescrições estabelecidas pela própria consciência a fim de alcançar a autorremissão dos distúrbios conscienciais. Essa é uma definição aí do dicionário terminológico multilíngue de consciência terapia, que inclusive está disponível no site da OIC, né? O pessoal pode também pesquisar por lá. Então, essa etapa, o que eu destaco? É o processo da autoprescrição, que é do remédio. Então, o que você vai fazer para superar ou fazer uma remissão, ou mesmo inicialmente um alívio, mas você vai estar em movimento, você vai estar fazendo as suas reciclagens. Então, eu trouxe aqui algumas técnicas
que a rigor também, né, quando a gente fala de conscienciologia, fala de tudologia. Então, a rigor, todas as técnicas da conscienciologia, todas as técnicas conscienciológicas, elas existem para expandir a visão, né, a autocosmovisão da pessoa. Só que, de novo, a gente traz aqui para o específico, para esses casos, o que a gente vê que funcionaria melhor, ou que nós aqui já experimentamos e que estamos né, colocando aí, compartilhando. Pode passar, Robson, por favor? Algumas prescrições. Então, a gente começa aí com a técnica da aquisição do senso universalista, que está descrita no Projeciologia, mas também tem um verbete, senso universalista, que ele ali dá um passo a passo para se adquirir esse senso universalista. Então, a boa notícia é que é possível, né, a gente se desenvolver, mesmo a pessoa que está um pouco numa interiorose, mas a força, né, de vontade, a vontade é a força motriz aí da consciência. Então, a pessoa pode, com vontade, determinação, auto-organização, com uma intenção qualificada, ela pode alcançar aí outros patamares. Então, essa técnica da aquisição do senso universalista tem muito do que a gente já falou aqui, fazer leituras de visões diferentes da sua própria, participar de debates com ideias divergentes, fazer viagens para outros lugares, né, viagens interculturais. Isso ajuda a ampliar, inclusive é um remédio para a interiorose, esse processo da dromomania, né, positiva, de você ir para fazer pesquisa, para você ver outras culturas, para você interagir com outros ambientes, com outros holopensenes. Isso é saudável, né? Então, isso é uma coisa. A técnica tem muito mais coisas ali. Tem, por exemplo, o processo do poliglotismo, da polimatia, dentro dessa aquisição do senso universalista, que eu acho que vale a pena dar uma olhada lá no próprio verbete, senso universalista. Tem a técnica de autorreflexão de 5 horas, que a gente comentou aqui, né, que é um processo, você, por 5 horas, inclusive o melhor dia para fazer isso é no domingo, que a pessoa está mais, né, tranquila. Então, durante 5 horas, ela simplesmente escolher um tema que seja o tema prioritário, da reciclagem prioritária que ela precisa, né, fazer. Às vezes, até olhando aí no memorando, pegar uma ideia que ela quer entender melhor, né, que ela quer poder vivenciar, e sem papel, sem anotação, nada, só com a mufa, como se diz, né? Só queimando ali a mufa no processo da reflexão, de você estar ali naquele solilóquio. Isso também é um remédio para o próprio domínio das emoções, e a própria impulsividade, né? Então, a técnica da autorreflexão de 5 horas ela é bem prescritiva nesse sentido. Tem a técnica da desconstrução da priorismose, que essa... você é o autor, né, dessa técnica, está no journal aqui, um journal antigo, já de 2006, tem um artigo muito interessante sobre a priorismose, que o Marco um dos autores, e vocês colocam essa técnica, né, da desconstrução da priorismose, que é você, numa folha de papel, você pode me complementar, tá, Marco? Acho legal você falar. Eu não conhecia essa técnica, tá? Estudando agora, que eu vi, achei bem interessante, talvez fizesse de um outro jeito, mas é um processo ali de você, numa folha de papel, você colocar os seus apriorismos, né, mais recalcitrantes. Até porque, para lembrar, todo mundo tem apriorismo. Perfeito. O problema é a condição cronicificada de você ter viés cognitivo a partir daquele modo rígido de funcionar. Isso pode se transformar isso pode se manifestar na forma de preconceito,
ideias arraigadas, né? Então, alguns monoideísmos. Isso, monoideísmos. Então, assim, eu acho que essa técnica, ela fala de uma condição e tem uma dificuldade que é íncita a você trabalhar a priorismos. Tem uma... Até por isso, eu não estou desestimulando, até por isso é que a gente tem que trabalhar bastante contra nossas apriorismoses, por ela ser tão arraigada. E só fazendo um adendo aí no que você falou, eu já vi também, já li no dicionário de argumentos, que a apriorismose, né, o apriorismo em si, é a antepenúltima realidade a você mudar. Depois é o temperamento... Né? O penúltimo é o temperamento e o último é o próprio paracérebro. Isso. Então, você vê, esses apriorismos, né, eles são... aí Nara estava falando dos condicionamentos, daquilo que você vai pegando para você como verdade. Porque a base, na verdade, da sabedoria é o acúmulo de apriorismos homeostáticos. Você já sabe aquela situação, você já sabe como lidar. Então, assim, é um fio da navalha bem importante. O que é sabedoria acumulada ao longo das múltiplas vivências, autoexperimentada? O que é uma forma rígida de funcionar a partir do que eu já experimentei anteriormente? Então, essa questão de apriorismo e a transformação em apriorismose, muitas vezes, ou na grande maioria, ou todas as vezes, é algo muito sutil. E essa transformação é algo que realmente merece muito interesse para o intermissivista interessado, para o intermissivista autopesquisador, né? Não? Estamos com um problema técnico no microfone da Nara. Não pode compartilhar microfone. Nara, então, você guarda aí, então. Então, na sequência, então, essa desconstrução é você colocar ali no papel e ir fazendo essa anatomização do processo aí, até você, porque aí você vai confrontar, fazer uma autoconfrontação dessa ideia, talvez cronicificada. E, de preferência, buscando padrões entre 2 ou mais casos. Tá. A busca de padrões é importante. Sim. Legal, Marco. Deu certo aí? Acho que deu. Dá para ouvir bem? Uhum. Então, eu estava pensando aqui que uma das questões que é um jeito de driblar, às vezes a pessoa tem dificuldade de enxergar os seus trafares, né? Assim como também é difícil enxergar os trafores, às vezes, e admitir que tem, né? Mas, enfim, tem dificuldade de enxergar os trafares. E aí eu penso que tem uma maneira de você driblar, né, para poder chegar no trafar, que é você observar as outras pessoas, né, e ver aquilo que você não tem, né, o que você gostaria de ter, ou gostaria de estar mais próximo daquele perfil que aquela pessoa te passa em relação a alguma coisa, né? Então, aquela pessoa espirituosa, por exemplo, bem-humorada, né? E você não é uma pessoa assim espirituosa, bem-humorada ou mais aberta nesse sentido. Então você olha aquilo, né, naquela pessoa. Aí você vê o contrário e verifica, né? Quer dizer, eu estou no outro lado disso, né? Ou a quanto eu estou disso, vamos dizer assim, é um jeito. Você faz uma curva para chegar no trafar, sabe? E ao mesmo tempo você ganha porque você está observando o outro, prestando atenção nas outras pessoas que estão na sua volta, né? E vendo, assim, como é que o desempenho, a performance dessa pessoa é mais assistencial em algumas circunstâncias ou potencializa a capacidade de assistência em algumas circunstâncias, né? E aí, você não fica só nisso, queria ser assim. Não, mas você pega isso e aí faz o contrário, sabe? Porque a tendência é ver o trafar dos outros, né? Sim. Então, é uma forma também de desconstruir esse movimento, ainda mais aqui no sul. Sulista é especialista em ver o que não presta, né? Então, assim, digo, é uma tendência cultural nessa região mais fácil. Não é que seja aqui, em todo lugar, mas aqui, nessa região do Brasil, a gente percebe isso com mais frequência, né? Que
infere também não confiar muito nas pessoas, desconfiar, aquelas coisas, né, que o Valdo falava do mineiro também. Isso que você está falando é a vantagem da gente viver em comunidade, em sociedade, né? Você pode, essa interação, ela é bem importante para a gente se ver, né? Muitas vezes o outro é um espelho. Você está vendo um traço, até um trafá que você vê e tal, né? E às vezes você tem igual aquilo, né? Então, eu acho que essa é uma condição. E isso que você está falando, na verdade, eu vou além. Acho que é um processo até biológico, porque a gente foi treinado, o nosso cérebro, a ver as ameaças, né? Aquilo que nos ameaça. Então, até certo ponto, o trafar, ou o defeito, é uma certa ameaça, né? Também tem o outro lado, né? Que às vezes a pessoa, o orgulhoso, ou quem quer ser melhor que os outros, às vezes o trafar do outro é uma própria ameaça para ele, né? Porque ele quer ser o maioral, o macho alfa, enfim. Então, vamos seguir? Pode passar, Robson, por favor. Robson está sendo nosso amparador aqui dos slides. E aí a gente traz aí numa sequência, eu acho que tem uma técnica para trás, não tinha? Era da exaustividade. Que essa é uma técnica que é bem utilizada, né? Esse binômio detalhismo-exaustividade, para a gente ir até as últimas consequências com um tema, com uma abordagem, que é o processo cosmovisiológico. Aí a gente entra, né, na técnica do colecionismo holotecológico, que isso é uma coisa que o próprio Valdo é um exemplo disso, né? Então, ele, por exemplo, tudo tem relação com o tema prioritário, que é a consciência. Então, ele usava todos aqueles, a gibiteca, as moedas, os selos, todo aquele processo para entender mais do contexto, para entender mais da própria consciência. Não sei se você quer falar, Nara? Eu vi essa lista, está bem completa, né? Quando eu li o material e tal. Tem uma que outra coisa só que eu pensei em trazer, mas dentro disso, que eu acho que perpassa tudo, é a extensão do repertório de fontes de pesquisa, né? Que eu acho que nós temos que melhorar muito nisso ainda, né? É você pensar não somente o livro e o texto escrito, mas, enfim, o diálogo, a conversa, a convivência, a sociabilidade, os espaços, os territórios, né? As coisas, os objetos, as outras espécies, a natureza, enfim, tudo como fonte. E se você quer ter uma visão cosmovisiológica, quer dizer, você, na hora que está fazendo a sua pesquisa, você tem de ver, eu aferi quais categorias de fontes para fazer isso. O que ficou de fora? É a mesma coisa, né? O que ficou de fora? Quer dizer, o que eu deixei? O que é quando eu estou olhando ou avaliando, né, o meu texto, o resultado do meu trabalho em torno daquele tema, o que ficou de fora? Né? Que tipos de fontes, né? Que natureza de fontes eu desprezei, né? Eu ignorei. Então, eu penso que a extensão do repertório de fontes é um contributo assim, do Valdo muito grande, né, do colecionismo. De mostrar o quanto a gente tem recursos para compreender melhor a realidade e o quanto a gente usa pouco desses recursos para isso. E eu acho interessante, uma coisa que eu acho que é bem original do professor Valdo, são as coleções imateriais. Né? As coleções que ele falava, as coleções de amigos, as coleções de sincronicidades, as coleções de evolucientes, as coleções, diálogos, né? De comemorações, as coleções de amparadores, como é que a gente faz de acoplamentos energéticos, enfim. Então isso é uma coisa para a gente pensar e enumerar. Né? Acho que essas enumerações de vários aspectos da nossa vida, isso dá uma cosmovisão também para nós. Né? Então, esse colecionismo holotecológico é o processo das coleções ampliando as mundividências. Né? Então, as coleções elas ampliam, porque dali
você, por exemplo, às vezes um objeto lhe leva a um livro, que lhe leva a uma pessoa, que lhe leva... E assim vai, né? É uma cadeia de acontecimentos. Uma das coisas que mais me chama a atenção no processo da holotecnologia são as sincronicidades. Então, sempre que eu entro em contato com alguma coleção, com algum objeto, com algum artefato do saber, aquilo me leva e começam a acontecer uma série de sincronicidades dentro daquela, né, daquela linha ali de pesquisa. É muito interessante. Os ambientes favorecem também, né? A holoteca e o holociclo. Pode passar... para a gente... Estamos quase no nosso horário. Eu acho que tem outra técnica aqui, eu não sei das que eu coloquei lá. Eu acho que eu coloquei a técnica do cosmograma, né, que é uma... Acho que antes, um pouco antes. Você colocou os 50 dicionários também? Acho que você não falou aí 50 ainda, dicionários, a técnica do cosmograma, dos 50 dicionários, a técnica do sobrepairamento analítico, que é isso que a gente estava falando, que é de sobrepairar uma determinada situação, quer dizer, quando você vai se distanciando, a visão ela começa a mudar. Então, se a gente pegar um processo físico desse, né, o astronauta, que ele vê a Terra, né, de fora, ele tem uma visão, e o processo até mais fraterno, né, aquela noção de casa, porque você está vendo, né, de fora aquela bolinha, aquele pontinho ali, onde habitam, né, tantas pessoas e onde tem tantos conflitos. Mas esse processo do sobrepairamento, ele é uma técnica, inclusive, de pacificação e de intercompreensão, né? Eu acho também, Luziana, que uma coisa importante, né, da holoteca, do holociclo, é a situação de que, se o pesquisador reconhece aquilo como um universo desconhecido em alguma medida, tem muita coisa que você não conhece, são 1 milhão de fontes. Quer dizer, quase 1 milhão de fontes, né, que a gente tem lá. Obviamente, você não conhece muito desse 1 milhão de coisas. Se de um jeito ou de outro a gente consegue desenvolver um interesse pelo que a gente desconhece, né, a gente sai um pouco do controle da pesquisa, que eu acho que é um mecanismo que ajuda muito. Por exemplo, aquela técnica que eu chamo de cotejo tema-teca, né, que você chega lá no corredor das tecas e você tem um tema que você está estudando, mas aí você vai lá na abstrusoteca, lá na abjuncioteca, na abjuroteca, né, em todas essas tecas, e vai vendo o que tem de bizarroteca, o que tem de bizarro dentro disso, ou, enfim. Você faz, né, um cotejo tema-teca, você vai se surpreender com a quantidade de associações, relações que você não faria espontaneamente. Perfeito. Né? Aquilo estimula... Isso. Sem falar que você falou aí que a aleatoriedade técnica, eu noto como aleatoriedade técnica, né, que é quando você começa o encadeamento ideativo. Então, você começou lá no corredor, mas aí aquilo te levou para aquele, te levou para aquele, te levou para o outro, e aí tem a receptividade e a acuidade inspiracional. Né? Quer dizer, quando você está nisso, né, às vezes acontece de você ter lá uma inspiração, os amparadores, enfim, frequentemente. Esse é o grande diferencial, né, que a holoteca ela é mais do que um museu, mais do que uma biblioteca. Então, tem todo o processo ali parapsíquico atuante, né, a parafenomenologia do processo. Esse é que é nosso grande diferencial. Eu digo que o tesouro ainda não foi descoberto, né, muito descoberto, porque o ambiente da holoteca... Falta cosmovisão. O ambiente da holoteca de maior frequência, assim, de maior ocupação e uso, é o salão de leitura. Não é o corredor das tecas, né? Então, quer dizer, as pessoas às vezes passam toda manhã lá, mas não entram no corredor das tecas, né? E aí, o que tem lá dentro... Agora, isso me faz lembrar do holociclo, né, porque ali na holoteca eles estão
digamos, no holociclo, os dicionários estão desaprisionados, né? Eles estão livres ali. Mesmo que você não queira ver, você vê, né? Isso, e você vai passando ali, não tem como entrar ali e você parar em algum, né, em algum daquelas estações. Mas aí, seguindo aí, que a gente está... Faltam 15 minutos, não é isso, Eduardo? Pode passar aí, nosso Robson. Essa técnica evolutiva de pensar grande também é uma técnica que está descrita lá no dicionário de consciência terapia, e é uma técnica que a gente vai instigando. Isso aqui é muito sério para quem tem a síndrome da mediocrização. Então, é bem indicado, né? Às vezes a pessoa está naquela mesmice, achando que é o teto dela, ela está fazendo uma coisa e está achando até que está furando o céu. Mas não, ela está pensando pequeno. Então, a gente vai instigando. Isso a pessoa pode fazer uma auto-instigação. Espera aí, eu estou pensando pequeno? Né? Deixa eu pensar maior, deixa eu considerar mais possibilidades, mais alternativas, mais aspectos aí dessa condição. Então, isso vale a pena também. Aí, na sequência, a gente vai falar um pouco da paraprofilaxia, porque tem uma diferença aí, né? A paraprofilaxia também é uma especialidade dentro aí do universo da consciência terapeuticologia, e ela está relacionada mais com a questão da sustentação, de você dar manutenção. Então, se por um lado a paraterapêutica, né, ela tem esse caráter mais tratativo do tratamento em si, da remissão, né, de uma patologia, a paraprofilaxia ela previne, ela atua no processo também de você dar manutenção àquilo que você já conquistou e continuar nesse processo, né, desenvolvendo. No caso aqui, a gente está colocando a paraprofilaxia aplicada à manutenção da autocosmovisão, né, para prevenir esse retrocesso monovisiológico. Então, o que a gente pode fazer? Eu trouxe aí também algumas sugestões de técnicas, pode passar, mas, então, a assistência sem retorno, que é um processo íncito, né, tem até a ortopensata, né, Marco, que as tarefas interassistenciais é a verdadeira holofarmacopeia. Então, é o remédio. E, de fato, até para a gente adentrar num processo mais sério e mais transcendente, é a interassistência, né? A interassistência técnica, cosmoética, né? Mais evolutiva. A autovolitação, esse é o processo aí mais, para a gente manter essa cosmovisão, é você sobrevoar, você volitar sobre o seu... Quer dizer, é uma técnica de sobrepairamento, mas num processo impacto terápico muito, muito maior. Né? Você quer falar? Sim, eu gostei bastante de você ter colocado a técnica da volitação. É importante marcar aqui, relembrar, que a gente não sabe bem o porquê, mas assim, a técnica da volitação ela tem esse efeito de aumentar a mundividência, não só pelo fato da pessoa ver as coisas de cima, né? Estando associado ou não à exoprojeção. Mesmo sem exoprojeção, ou mesmo sem essa condição, parece que tem algum efeito parafisiológico desse procedimento, desse processo, no psicossoma e no mentalsoma da pessoa. Concordo. Então, não parece ser só uma questão de ver as coisas, senão você andando de avião, você tem a mesma questão. Perfeito. Então, esse negócio da volitação é algo terapêutico, é profilático, mas também é terapêutico, ele é muito importante. É o efeito da projeção consciencial nesse processo da mundividência. E, assim, às vezes eu vejo relatos projetivos de alguma coisa mais transcendente, que já inclui qualquer coisa transcendente da volitação para cima. Quer dizer, nem é tão transcendente assim. E, às vezes, você vê o relato do projetor, não tem aquela pacificação íntima, aquele senso de fraternismo e aquela cosmovisão de quem teve esse tipo de experiência. Então, sempre que a pessoa... Então, eu acho que é uma dica para a pessoa, para o projeciólogo, para a pessoa que está lá trabalhando com a projeção consciencial. Se você teve experiências transcendentes, e eu estou colocando a volitação nessa condição, que nem é tão transcendente na nossa categorização, mas assim, se você teve uma volitação
e aquilo não te deu um refazimento, o teu dia não foi diferente, não tiveram novos construtos para você viver com senso de fraternismo, senso universalista mais consistente, é bom desconfiar, porque pode ter sido meramente um onirismo, né? Perfeito, bem colocado. Agora, só nisso aí, eu acho que uma das principais características da experiência de volitação da projeção é a sensação de liberdade, né? Que eu acho que quando você está lá não é nem se você está realmente vendo de cima ou não, mas é essa sensação de liberdade e, por alguns momentos, você se sente consciex de novo. E quando você faz esse rapport com o seu estado de consciex, aí vem um monte de cons, né? Às vezes vem até megacons. E eu acho que isso é que dá depois esse efeito, né? O efeito depois, quando você desperta, que tudo seu fica mais claro, suas ideias ficam maiores, você está com aquela informação da consciex ainda. E tem uma condição interessante que, às vezes, no intrafísico, a consciex que tem uma tendência mais volitativa, ela pode desenvolver, por exemplo, sinalética do amparo com uma sensação de vento no rosto. É a lembrança daquela experimentação quando ela está atuando no extrafísico, entendeu? Então, é bem legal você ter colocado isso, porque realmente não é só o processo de ver de cima. Sim. Tem toda uma parafisiologia, um pertencimento, a liberdade de voltar a ser consciente, né? É isso aí, muito bom. E aí, na sequência, tem a autoconscientização cosmológica, que é um verbete, até eu que escrevi esse verbete, e a ideia é você pensar e se conscientizar das grandezas e dimensões, escalas do macrocosmos, do universo. Por exemplo, se a gente começar agora a pensar, né, que a gente está ali como formiguinha numa laranja, né, todo mundo, os pés da gente estão em cima da crosta terrestre, né, do planeta agora. E esse planeta ele está orbitando um astro, que é o Sol, né, ele faz parte de um sistema solar. Mas que esse sistema solar ele está na periferia de uma galáxia que é a Via Láctea, que é uma dentre centenas de bilhões de galáxias, né, com centenas de bilhões de estrelas, né, tem mais galáxias no universo do que estrelas numa galáxia. Quando a gente começa a pensar nisso, você vai expandindo, não tem como, você expande, porque a sua consciência está onde sua atenção está, então você vai expandindo aquele processo até do próprio território, mas que não tem mais fronteira, né? Então, isso vale a pena também dar uma olhada. Esse outro aqui é uma riqueza, esse outro verbete, Autopensionização Cosmovisiológica, do professor Valdo, onde ele traz uma série de... A ideia é você pensionizar em ideias magnas, transcendentes. Então, até usando a natureza. Por exemplo, em termos de biologia, ele fala de observar, ali, você passar um dia observando todos os detalhes da natureza ao seu redor, né? Você vai encontrar, até porque são, sei lá, bilhões de espécies, né? E de tons diferentes, até você vê no próprio verde, são vários tons, enfim. Essa é a dica que ele dá, e outras, por exemplo, dentro do universo da bioenergética, passar um dia inteiro só doando energia para o cosmos. Essa é uma dica também. Então, tem lá 20 megapensionizações, que vale super a pena dar uma olhada também. A leitura de dicionários e enciclopédias, que foi o que a gente acabou de comentar, né? Na verdade, eu acho que eu troquei ali, né? A gente tem o binômio autoconscienciometria e autoconsciencioterapia, que é uma profilaxia. Você está up to date com essa pesquisa intraconsciencial e esses autoenfrentamentos necessários. E quando precisar, pede ajuda, né? Tem o Consciencobaia, tem a própria consciencioterapia, enfim, a Eterajuda. Isso é algo ali que mantém, né? Dá uma manutenção para você estar em movimento, para o dinamismo evolutivo. E aí, na sequência, a leitura de dicionários e enciclopédias, pode passar, que aí eu trouxe especialmente para a gente matar a saudade. Pode passar aí, Robson? Tem uma fotinha do Holociclo.
E é uma pensata do professor Valdo, né, de Cosmovisão, que a leitura de dicionários e enciclopédias predispõe à ampliação da autocosmovisão. Então, a técnica que a gente estava comentando dos 50 dicionários, né, que é só 50, no meio desses mais de 7.000 dicionários, com mais de 1.700 temas, né, dicionários temáticos, 50 não é nada, né? Mas 50 já é um início aí para a gente poder ampliar e até promover uma soltura mental somática. Então, esse é um corredor de lucidez aí que a gente está vendo, né? O holociclo, que está fazendo 20 anos agora, então, por isso que eu fiz questão de trazer isso aí. Duto cosmovisiológico, né? O duto cosmovisiológico. Agora, só para acrescentar, Lu, eu acho que você o mega falou... patrimônio, né, daqui da própria Cognópolis, que é esse processo aí do holociclo. Só um detalhe que eu acho que você já colocou, porque você está fazendo a sua exposição o tempo todo em cima disso, mas do ponto de vista do registro, né, a técnica da enumerologia e as listas, né? Sim, as listas, que eu né? acabei falando aqui, mas não coloquei todo lá. Você está usando esse recurso aqui na exposição, né? Isso. Que são as listas, né? Porque, como tudo é muito grande e é muito, a numerologia é um jeito de você organizar tudo isso. Né? Sim. Eu queria comentar, que eu achei perfeito você colocar como paraterapêutica essas técnicas, porque eu considero uma mega aquisição a gente ter acesso a essas técnicas, né? Porque, se for ver do ponto de vista da ciência convencional, a gente foi formatado a ter uma pesquisa meio que limitada, né? E chega num acervo desse, você tem inúmeras fontes, como a Nara falou, e eu acho que a pessoa que ela quer assim, ampliar essa questão da monovisão, quer tratar isso, nada melhor do que começar a frequentar com, assim, o Holoteca Holociclo, e escrever seus artigos lá, escrever seus livros lá, porque, assim, interagir com essas fontes, né? Eu falo frequentar porque eu acho que a presença física, nesse caso... E as parafontes, né? Porque é um ambiente otimizado para esse processo, né? E do próprio desassédio mental somático. Esse é um laboratório específico, especializado nisso. Bem lembrado das parafontes, porque ali a gente vê que tem todo um processo que ocorre, né? Se você tiver predisposição. Você encontra uma informação no cosmograma, nos dicionários, em alguma coleção da holoteca, fora os insights que são constantes quando você está produzindo. Então, assim, a presença física é importante nesse caso, né? E quando eu acho que reabrir, eu acho que é uma oportunidade, de repente, para as pessoas perceberem esse tesouro que, às vezes, ainda não está tão tocado, né? Que é importante falar que está fechado. Né? Está fechado. Por enquanto não tem, mas eu acho que vale a pena a gente pensar nisso mesmo, né? E deixar a nossa homenagem aí para o Holociclo, que está fazendo 20 anos, né? E é um mega patrimônio que a gente tem aí do conhecimento, né? Visando a auto-mega cognição, que é um processo interdimensional, né? Então, aí tem todo um processo dos artefatos físicos, mas, na essência, o holociclo, né? O holociclo, a holoteca, o processo todo aí, ele é mais amplo, ele é interdimensional. Esse é que é o grande diferencial, né? Para a gente começar a se conectar com a parapsicoteca, né? Tem esse viés aí também. Então, estamos chegando aí no final, pode passar aí a última, tem só mais esse auge cosmovisiológico, que eu acho importante a gente ter uma meta, ou pelo menos, né, ter ali um horizonte do que é o auge. Então, a cosmovisiologia, ela alcança o seu auge com o autoparapsiquismo, então esse é um atributo imprescindível, a partir da pangrafia até chegar à cosmoconsciência. Então, que é o fenômeno mais avançado aí dentro dos nossos estudos. E a autocosmoconsciência, ela pode ser considerada, isso é uma frase aí do professor Valdo, né, no DAC, considerado o pináculo ou a quintessência da exaustividade pesquisística. Agora, vejam, o contrário dos processos místicos, né, do êxtase místico, por exemplo, né, dentro da cosmoconsciência, porque é um fenômeno estudado aí por
inúmeras tradições e linhas de filosofia e de conhecimento, a conscienciologia, você vai chegar no processo pela interassistência técnica mental-somática. Então, tem o processo ali da exaustividade pesquisística, que aí você estava colocando, né, de ampliar essas fontes, de ampliar a cognição, a cosmocognição, que é o processo todo ali da holoteca do Holociclo, né, tem relação com isso. Sem pesquisa em profundidade, né, não tem cosmovisão. Né? E aí uma dica assim, para a gente ir encerrando é estudar esses temas avançados, né, Eduardo? A gente, no processo lá do Megacons, e tem uma frase aqui que o professor Valdo coloca, né, que apesar da mateologia, as autorreflexões sobre a consciência livre podem libertar a consciência da egovisão restrita a fim de alcançar a cosmovisão das realidades e para-realidades. Então, estudar, a gente se debruçar sobre aqueles assuntos que muitas vezes a gente não tem sinapse ainda, isso é que vai dar aquele comichão para você poder, né, às vezes, ter uma extrapolação, ter uma experiência, porque quem procura acha. Então, eu acho que esse movimento ele é importante, né, de ser feito. Então, acho que é isso. Acho que pode passar aí, acho que tem só a última, né, a questão da holomaturidade, que a gente até já falou aqui durante, que para vivenciar esses estados mais transcendentes, ele precisa de um maior nível de maturidade. Então, é importante se posicionar firme com relação às recins, né, para você poder entrar aí nesse fluxo, né, esse fluxo homeostático evolutivo. Ok? Então, acho que agora terminou. Pode passar a última, que eu tenho... Ainda não, nossa. Não, tem a última, que é essa autorreflexão, é uma questão aí da folha do conscienciograma, da cosmoconsciencialidade, a folha 40, é uma questão que fala quais as repercussões da sua consciência expandida, igual a uma holoteca ou cosmoteca, em favor dos outros seres. Então, reflexão aí, quem sabe, para fazer uma autorreflexão de 5 horas, fica aí uma sugestão. E, por último, agora esse é o último mesmo, obrigada. Eu deixo aí a imagem de uma aurora boreal vista do espaço, essa é uma imagem aí da NASA, né, para demonstrar aí minha gratidão, né, por estar aqui hoje, reabrindo aí as atividades da tertúlia matinal aqui no tertuliário, e aos amigos que tiveram presentes, agradecer aí a presença, né, de todos, a equipe, né, que amparou aí todo o processo, nos ajudando, e é isso. Então, até uma próxima. E algum recado, Eduardo? Sim, então eu gostaria de agradecer a professora Luziânia, né, por ter trazido essa pesquisa para a gente. Sem dúvida, aumentou muito a nossa cosmovisão sobre esse assunto e sobre a conscienciologia. Eu queria agradecer também a equipe de debatedores que se dispôs a vir hoje aqui para o tertuliário, que está funcionando de uma forma bem contida, né, durante esse isolamento. Agradecer os teletertulianos aí que mandaram pergunta e participaram, e dizer que hoje a gente teve 143 pessoas online assistindo simultaneamente, 653 reproduções no YouTube. Ok? Então, uma boa semana a todos e até domingo que vem.